Oi, bom dia. É hora de verificar o aprendizado. Vamos à revisão? Oi, pessoal, tudo bem? Essa semana nós vamos fazer uma revisão desse conteúdo que já está postado desde a primeira semana, porque a gente precisa agora compactar a aprendizagem. Tá legal? Então vamos começar. Aqui no sexto ano, a gente inicia uma jornada, uma caminhada, chamada de linha do tempo da história da arte. E tudo começou lá na pré-história, como foi postado para vocês aí no início, a chamada pré-arte ou arte rupestre, que são as inscrições e desenhos, gravuras que a gente encontra nas cavernas aí pelo planeta, né? Inclusive aqui no nosso Brasil, nosso país é rico em sítios arqueológicos. E por que a gente tem que estudar isso? Porque veja que nesse gráfico aqui, da pré-história, a gente vai avançando para a antiguidade com as principais civilizações, o Egito, a Grécia, a Roma, né? Aí chega na Idade Média, com as artes que se destacam, vai para o Renascimento, que já é a Idade Moderna, passa pela arte barroca, neoclássica e chega na Idade Contemporânea, no finalzinho aí da Idade Moderna. A gente tem o impressionismo, o pontilhismo, o pós-impressionismo e o famoso século XX, né, que a gente teve aí uma evolução na arte e agora estamos construindo o século XXI. Então, nós somos protagonistas do século XXI. Daqui a alguns anos, décadas, séculos, estarão registrado tudo o que aconteceu na arte nesse período de agora. Mas para a gente entender, vamos voltar ao tempo, fazer uma viagenzinha imaginária lá na pré-história. Lá as pessoas nem sabiam escrever ainda, por isso chamada de pré-história. Aí quando a história inicia é quando o ser humano começa a construir os primeiros símbolos, que se tornou a escrita para a comunicação, tá bom? Bum! Acabamos de aterrissar na pré-história. A arte da pré-história, não se sabe quando começou, mas sabemos quando terminou, que foi entre 4.000 e 3.200 anos antes de Jesus Cristo vir ao mundo. As principais características podemos destacar os desenhos em paredes de rochas, esculturas em pedras e metal. Também tivemos alguns fatos históricos, como o surgimento do ser humano, pois antes não existiam seres humanos. Depois o ser humano aprendeu a dominar o fogo e também inventou a escrita, deixando de se comunicar apenas com desenhos e passou a usar símbolos para a sua comunicação. Teve destaque também na escultura. A principal obra que a gente conhece é nessa imagem aí da Vênus de Willendorf, que é o lugar onde ela foi encontrada. Ela é uma esculturazinha pequenininha, aproximadamente 11 centímetros, de uma senhora que indica aí as características de uma mulher negra e que representa a fertilidade humana, aquele papel da mulher para procriar e povoar o mundo com seus descendentes. Na pintura, encontramos muitas imagens. Uma delas bastante estudada é o bisão, encontrada na caverna de Lascaux, na França. E também muita cena do cotidiano, como caça, pesca, cerimônias, oferendas e assim por diante. Na arquitetura, houve destaque para a moradia nas cavernas, a construção dos relógios do sol para começar a entender os fenômenos da natureza. E aí nós temos também um evento que aqui no Brasil, não faz muito tempo, foi encontrado um crânio de uma mulher e os cientistas batizaram ela de Luzia, reconstituíram em laboratório e concluíram que ela é de descendência negra.
importante vocês entenderem que a arte serve para a ciência e para a história compreender a evolução da humanidade através dos achados, os fósseis, os sítios arqueológicos, os utensílios que são encontrados trazem informações e a ciência vai registrando, vai estudando, fazendo a datação e a gente consegue compreender um pouco como era a cultura em dado período, mesmo a gente não estando lá pessoalmente, tá? A arte da pré-história, ou arte rupestre, como é classificada, ela traz elementos bem simples de desenhos, muitos riscos, marcas, algumas formas. Não existia técnica, até porque eles não faziam com o intuito de produzir arte, de produzir beleza. Eles faziam como um mapeamento, né, da vida, do cotidiano deles. Aqui no Brasil, nós temos muitos registros da pré-história, tem muitos sítios arqueológicos e um bem estudado é o sítio de São Raimundo Nonato, chamado Sítio Arqueológico da Serra da Capivara. Lá existem muitas marcas, muitos desenhos e apesar do Brasil ter aí pouco mais de 500 anos, a vida pré-história existiu aqui também, tá? Bom, e depois de ver um pouco da história lá da pré-história, a arte primitiva, agora nós vamos para um outro conteúdo. Vamos iniciar o estudo dos elementos das artes visuais, que são aqueles trabalhos apreciados através da visão. E a gente tem os elementos como o ponto, a linha, as formas, as cores, a perspectiva, a sombra, a luz, que dá volume, como os elementos mais simples e mais fundamentais, pois tudo começa com eles, né? Para fazer um risco, para fazer um desenho, uma imagem, representar um animal, uma árvore, uma casa, uma pessoa, nós precisamos entender como esses elementos se constituem no estudo das artes. Observe nesta imagem que temos vários elementos estruturando uma paisagem que tem movimento, muito colorido, e isso foi necessário reunir várias linhas, criando várias formas orgânicas, no caso aqui não são formas geométricas. E isso nós chamamos de composição visual, quando a gente cria um cenário utilizando as diferentes formas. Também poderiam ser formas geométricas, criando uma composição visual. E olha aí, nada mais marcante, mais emocionante do que as cores. Isso mesmo, depois de aprender sobre as composições que utilizam o ponto, a linha, as formas para estruturar os desenhos e as imagens, vamos aprender um pouquinho sobre a teoria das cores. Você sabia que a arte é uma linguagem da comunicação humana? Isso mesmo! A gente se comunica através das imagens e das cores. É uma forma de falar um texto, de dar uma informação, de passar uma emoção, um sentimento, um pensamento sem palavras. Que legal, né?
Olhem, aqui do lado esquerdo, você pode observar um círculo. Nós chamamos ele de círculo cromático. E aqui mostra a divisão das cores, como elas vão se formando a partir da mistura das 3 cores centrais, que são as cores primárias. Então, onde tiver P é cor primária, onde tiver o S, cor secundária, que se forma a partir da mistura das cores primárias, e onde tem o T são as cores terciárias, e elas se formam a partir da mistura das primárias com as secundárias. E é infinito, viu? Você pode continuar misturando, você passa a vida inteira, vive 100 anos, diariamente fazendo novas misturas, sempre terá uma cor nova. E todas as cores têm a sua variação de tonalidade, pois sim, a tonalidade varia do claro para o escuro, ou seja, do branco para o preto, ou vice-versa, dependendo da quantidade que você vai acrescentando de cada cor na sua mistura. Esse desenho aqui do lado direito chama-se Mestiço, é uma obra de arte feita por um artista chamado Cândido Portinari. E observe que ela está toda subdividida. Se eu apresentar este desenho para uma turma de 20 alunos, por exemplo, cada um vai pintar de um jeito. Sabe por quê? Porque as cores elas vão representar a visão e a criatividade de quem está pintando. Ou seja, a arte ela é intransferível, ela é individual, ela é de natureza pessoal. Cada um tem um gosto, uma visão e, claro, vai depender também dos materiais que o artista estiver disponibilizado no momento que estiver elaborando uma arte, da pintura, né? Por exemplo. Então, quando falamos em padrões de cores, fique atento para o seguinte. Existem 2 padrões básicos, os principais, né, mais utilizados, que são o padrão CMYK e o padrão RGB. Se você for fazer uma impressão, estiver imprimindo uma folha qualquer, você vai utilizar o padrão CMYK, que significa cian, magenta, yellow e black, né? Vem do inglês aí. Seria esse azul celeste, um rosa bem forte, o amarelo e o preto. Agora, se você estiver observando uma imagem na tela, em uma tela, melhor dizendo, seja de televisão, de celular, de computador, lá as cores são chamadas de cores luzes, porque não há necessidade de uma impressão. Então, o padrão é diferenciado, é esse o padrão RGB, que também vem do inglês, significa red, green e blue, vermelho, verde e azul, tá? Aprendam essa diferença para vocês não cometerem o erro de fazer, por exemplo, uma configuração na sua impressora na hora de imprimir, tá bom? Percebam que as cores primárias do padrão RGB são diferentes das cores primárias do padrão CMYK, tá? No padrão RGB, as cores primárias é vermelho, verde e azul. No padrão CMYK, as cores primárias é amarelo, vermelho e azul. Essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenha gostado e até a próxima!